Olá, paz seja contigo, passando aqui para deixar hoje 1 Coríntios capítulo 5 e capítulo 6. É muito importante que a gente compreenda que esses capítulos foram escritos diretamente para a igreja de Jesus Cristo. Então são as pessoas que querem compreender a importância de ser regidos pela palavra, que há uma embaixada sendo estabelecida e as leis estão muito claras. O testamento está muito claro aqui na palavra, vai receber, porque será direcionado pelo Espírito. A gente falou de homens espirituais, carnais e naturais. Os naturais não entendem e a gente não vai julgá-los, a gente não vai atacá-los, a gente vai orar e compreendê-los. Mas você que está sendo chamado para ser espiritual e até para manter-se espiritual, vai entender que aqui são princípios que realmente servem para alinhar a igreja ao seu propósito. Então, em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo vira e fala: entre a igreja está tendo muita imoralidade. Dentro da igreja está tendo brechas na área da sexualidade. Ele diz claramente, é tempo de tratar, né? Então, assim, os padrões cristãos não são os padrões do mundo. Os padrões do mundo dizem não adultere, né? Não cometa o adultério. Os padrões de Cristo dizem não cometa o adultério. Se você simplesmente olhar para uma mulher com más intenções, você já está adulterando. Então é como se os princípios dele fossem além, e eles são possíveis para aqueles que querem realmente ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Aquilo que a gente falou nos versículos anteriores, aqueles que querem não possuir o espírito do mundo, da sua própria natureza, não querem ser apenas controlados pela sua carne, mas querem ser controlados pelo Espírito de Deus. Nesse Espírito há força e poder para vencer o domínio da carne. Então, ele diz, é preciso fazer alguma coisa. Se vocês estão sabendo que tem alguém assim, é preciso tomar uma posição. Vocês estão ensoberbecidos e não tiram essas pessoas dos cargos, né, dos destaques da igreja. E aí tá pegando muito mal. Por quê? Porque aí dá a impressão de que a igreja concorda e apoia tudo isso. Ele diz, olha, tem que ser tratado, tem que ser tirado do meio, tem que ser entregue a Satanás. E aí a gente faz uma observação aqui bem clara. Esse entregue a Satanás não é simplesmente, como que eu vou dizer, como é que fala? Aquela questão de expulsar. Não. Diz, olha, se essa pessoa não quer aprender, se já foi corrigido e não quer mudar, ela tem que ser deixada para lá. Deixa Satanás, então, mostrar qual é o caminho que ela está escolhendo. Deixa ela colher o que ela está plantando. Mas a gente tem que entender que tem que tirar o fermento velho. Versículo 7. Lançai fora. É preciso andar tirando o fermento da maldade e da malícia do nosso meio. Porque a gente tem que andar em sinceridade e verdade. E isso, de verdade, a gente tem que começar a orar para Deus tirar do nosso coração. Sabe aquelas pessoas que estão na igreja, mas continuam com aquelas brincadeiras maliciosas, com aqueles olhares, com aqueles comentários, com aquelas piadas no telefone de malícia? Não, é para tirar do meio de vocês. Ele diz, olha, já em carta eu já escrevi que não vos associeis com os impuros. E olha, eu refiro-me a isso, não apropriadamente àqueles que são do mundo. Não, porque senão eu teria que mandar vocês saírem do mundo. Mas aqueles que se dizem cristãos, se dizem a igreja, mas querem continuar andando em podridão, em caminhos de pecado e caminhos que realmente denigrem a imagem de Cristo. Ele diz, olha, não vos associeis com alguém assim. Alguém que foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esses nem devem comer. Pois que direito haveria eu de julgar os de fora se eu não julgo os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Agora, aqueles que tiverem entre vós, não querendo mudar de atitude, se afaste.
Aí a gente vai para o capítulo 6, também muito forte. Ele diz assim: aventura-se alguém de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? O que ele está dizendo? Se você tem um problema com o irmão, não vai levar para o de fora resolver. Se você tem um problema com alguém dentro da igreja, dentro da sua casa, não leve para o de fora resolver. Resolva entre vocês. Não é possível que vocês não entendam que vocês vão julgar até os anjos. Versículo 3. Depois ele fala, olha, só que na hora de julgar, não é para vocês escolherem os que não têm aceitação ou os que não têm respeito da igreja. É para vocês escolherem aqueles que são honrados, que têm um bom testemunho. E aí eu vou dizer para vocês, olha, vocês vão ter que aprender a julgar entre vocês. Agora, só de existir demandas entre vocês, já está demonstrando que tem derrota. Só de haver essa competição, essa rivalidade, já está mostrando que vocês estão perdendo. Entende? Olha, vocês, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então, amado, se você tiver com alguma causa com alguém, é melhor você perder e deixar com o Senhor. Ou seja, vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isso aos próprios irmãos. Então, tipo assim, é melhor que você está devendo, vai lá e paga. Se o outro acha que você está devendo um pouco mais, paga um pouco mais. Mas não vai atrás de terceiro para julgar. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Olha, não vos enganeis, nem os impuros. Versículo 6. Versículo 9. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então está na hora da gente começar a avaliar quais são as características dessas pessoas, se não tem algo dentro de nós. Deus está dizendo, eu vos chamei para uma vida de santidade. Olha, versículo 12, tudo te é lícito. Alguém vira e pergunta, eu conto muito esse testemunho, alguém virou para mim quando eu era adolescente e falou, mas você não pode nada, você não é livre. Porque eu estava na festa, eu não bebia, eu não fumava. Eu falei, peraí, eu venho na festa e eu posso escolher se eu quero beber, se eu quero fumar. Agora, você não consegue ficar sem beber, sem fumar. Quem é livre? Você ou eu? Entende? A gente pode todas as coisas, mas nem tudo nos convém. A gente pode todas as coisas, mas eu não posso me deixar contaminar por aquilo que não vem do coração do Senhor. E olha, Deus está dizendo, os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas o corpo não é para a impureza. O corpo é templo do Espírito. Não sabeis que os vossos corpos são membros do Espírito Santo? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Mas versículo 16, aquele que se une à prostituta, ou seja, aquele que fica em prostituição, se torna um como prostituta. Versículo 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado é fora do corpo, mas esse é no corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus? Porque fostes comprado por um preço. Agora, pois, o vosso corpo tem que glorificar o nome do nosso Deus. Olha, eu estou te chamando para vir para essa jornada. Talvez você entrou aí hoje, talvez, não sei, você dizendo, não, mas que peso, tá aqui, ó. É a palavra, é a Bíblia. Se você não está dando conta de cumprir, se você já é cristão e não está dando, é porque você ainda está carnal. Mas o Senhor está dizendo, eu quero fazer coisas novas na tua vida. Eu quero que você comece a se alimentar da palavra, entender o que está certo e o que está errado, e não aceitar a culpa de Satanás. Não fique, mas eu sou culpado, ele me rejeita. Não. Se converta dos seus maus caminhos. Eu preciso me converter. E vamos entrar confiantes de que o céu e o reino de Deus é nosso. Nós somos os mordomos, nós temos poder e Deus vai nos honrar. Deus está com você. Ó, beijo no seu coração.